Todo mundo recebeu. Até a gente recebeu. Aliás, nesses últimos 2 meses, a gente recebeu profecia para danar. Muita. Esse foi o ano. Cada ano, Deus sempre nos marca de uma forma, né? E esse foi o ano que eu mais recebi profecia. Palavra profética direcionada. Profeta aponta o dedo na cara da gente, né? E de profecia direcionada na nossa cara. Então, em nome de Jesus, já vai se preparando aí. 1 João, acharam? Capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de quem? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de... Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de... Até aí. Senhor, nós consagramos a Ti este tempo. Fala conosco através de Tua palavra, viva e eficaz, poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito e nos dar discernimento. Em nome de Jesus, fala conosco, todo valente seja amarrado no abismo, toda manifestação contrária à Tua palavra e este culto está cancelado na autoridade do nome de Jesus. Aí a Ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Tá uns gatos, todo mundo uns gatos pingados, né? Exceto a Cris que tá ali do lado da Célia. Venham mais pra frente aqui, por gentileza. Eu sei que vou tirar você do seu lugar de conforto, mas venha. Venha mais pra frente. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco, e é um pouco mesmo, até por conta do horário e porque é um assunto que requer talvez uns 3, 4 cultos para falar dele. Mas nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. A humanidade do homem perfeito, do único homem perfeito. Certo? Nós acabamos de ler um texto que fala a respeito de que se existe um espírito que confessa que Jesus veio em carne, e esse espírito é de Deus. E quando fala no espírito é em letra minúscula. Significa que está falando do espírito, o homem. E qualquer outro espírito. Então, a humanidade de Cristo, ela é extremamente importante para o Evangelho. Ela é fundamental. A grande sacada do Evangelho e da Bíblia, principalmente do Evangelho que é pregado para nós, a grande sacada é exatamente o fato do Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e Ele venceu, e tudo que Ele venceu, os milagres que fez e tudo que Ele fez, fez como homem. A grande sacada do Evangelho é exatamente essa. Da humanidade de Jesus. De ser 100% homem e 100% Deus. Negar isso é negar todo o plano de redenção, é negar a Bíblia, é negar o Evangelho, é negar tudo. E é exatamente por isso é que Satanás foi vencido. É exatamente por isso que o plano de redenção foi cumprido. Por quê? O plano de redenção foi cumprido. O fato de Jesus ter sido homem. Porque o pecado entrou na humanidade através de quê? De um homem. Certo? O pecado entrou na humanidade através de um homem. E a salvação
para haver o resgate do homem, para que o homem fosse resgatado. E o próprio Senhor fala no livro de Gênesis, capítulo 3, que o Senhor colocaria inimizade entre a serpente e entre a mulher. E entre a descendência, a semente da mulher, a descendência, que esta descendência, da descendência da mulher, lhe pisaria a cabeça. A cabeça de quem? Da serpente. Está falando do próprio Cristo. Foi a primeira profecia de Cristo. Falando que ele viria da descendência da mulher, daquele que viria da mulher que nasceria dela, pisaria a cabeça da serpente. Está falando de alguém, homem. Então, da mesma maneira que o pecado entrou pela humanidade através de um homem, e aí a gente pode abrir lá, você pode abrir lá comigo, em Romanos capítulo 5, versículo 15. Da mesma maneira que o pecado entrou pela humanidade através de um homem, a salvação veio através de um homem também. A salvação legítima veio através de um homem, de um único homem. Olha só. Romanos capítulo 5, versículo 15. Todo mundo achou? Romanos 5,15. Diz assim: contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é este homem? Jesus Cristo. Transbordou para as multidões. Versículo 16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem. Quem? Certo? Então esse é um dos... Deixa eu ver aqui. Esse é um dos motivos do fato de Cristo ter vindo como homem. E era necessário que ele viesse. Por quê? Porque Satanás, se fosse colocar em pé de igualdade para Deus, não tem nem comparação. Por isso que não se pode dizer que Satanás é inimigo do Senhor. Satanás é inimigo de Deus. Por quê? Porque Satanás foi criado por ele mesmo. E o Senhor é onipotente, é o Todo-Poderoso, não tem nem o que comparar. O que diz no Apocalipse? Que Satanás, ele é o inimigo, o acusador dos nossos irmãos, o acusador dos irmãos. Então logo, ele não pode se colocar em pé de igualdade com o Senhor, porque ele é obra de sua criação. Ele é ser limitado. E já está vencido através do sacrifício do sangue derramado naquela cruz. Mas ele se coloca como o inimigo da igreja, o inimigo daquela a quem o Senhor Jesus morreu. E é exatamente por isso que ele se manifestou em carne, o verbo que se fez carne, em João 1, que diz que o verbo se fez carne.
e se manifestou entre nós, e o Verbo estava com Deus e era Deus, mas ele se esvaziou da sua glória. E aí, se esvaziando da sua glória, não se esvaziou da sua divindade, ou seja, ele não deixou de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória, dos seus atributos, de modo que a gente vê uma primeira situação: ele realizou os milagres, e todos os milagres que ele realizou como homem. Todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, ele realizou como homem. Pela obra de quem? Do Espírito Santo. Ele realizou os milagres que realizou, as curas, as profecias e tudo que ele fez pela obra do Espírito Santo, para nos deixar o ensinamento de que ele mesmo declara: sem mim nada podeis fazer, mostrando que a igreja sem o Espírito Santo, a igreja sem o Senhor, para enchê-la de poder, para a santificar, para a batizar e para a curar, não adianta, não tem como realizar. Há quem realize, quem queira fazer a obra de Deus sem Deus. Há quem queira fazer as coisas e queira se santificar e queira vencer até mesmo o pecado sem o Espírito Santo, mas não tem como. Por isso o próprio Jesus, em Mateus capítulo 3, ele vai até João Batista, e o que João Batista faz? Ele vai até João Batista para quê? Ele vai até João Batista para quê? Para se batizar. E logo no momento que ele é batizado e levanta das águas, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre ele. E logo em seguida, quem é que o leva para o deserto? Ele vai sozinho para o deserto? Foi ele que, não, eu vou lá. Eu vou pagar um preço, eu vou lá fazer o que eu quero. Não. Quem leva Jesus para o deserto? No Mateus capítulo 4. E o Espírito o levou para o deserto, ensinando e mostrando que os milagres e até mesmo a vida, a direção, os caminhos que ele tomava era pela obra do Espírito Santo de Deus. Não era pelas suas próprias vontades. Era o Espírito Santo que o conduzia. A mulher na beira do poço, em João capítulo 4. A mulher samaritana, ele conversa com ela. Quem o conduziu para lá? O Espírito Santo. Quem revelou que aquela mulher não tinha marido e aquele que ela estava era o sexto? Quem você acha que revelou para ele? O Espírito Santo. Mostrando para mim e para você que eu e você não devemos ser conduzidos. Entenda, o fato de Jesus ter vindo como homem não é à toa. O fato dele ter vindo como homem, ter caminhado na terra como homem, era para ensinar eu e você. Por que você acha que ele se manifestou como o Filho de Deus? Para ensinar eu e você como nós devemos ser como filhos. Para nos reconciliar com o Pai, sermos adotados, porque ele veio para os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Então, ele nos ensinando a maneira como um filho deve se reportar ao pai. Ensinando que se eu sou filho de Deus, e ele caminhou todo o tempo e ele sempre atribuía ao pai. Eu não vim de mim mesmo, mas eu não falo de mim mesmo, não falo daquilo, mas falo de tudo aquilo que recebi de meu pai. Mostrando da maneira como um filho deve se reportar. E que ele fala até para Felipe. O Felipe pergunta, mostra-nos o pai. E o que ele diz? Felipe, quem vem a mim, vê o pai.
mostrando que o filho carrega a identidade do pai. Logo, se eu sou filho, eu tenho que carregar a identidade, as características do meu pai. É exatamente por isso, e tantas outras, por isso que eu falo que num culto só não daria, porque a gente teria muitas coisas para falar acerca disso. Mas mostrando para nós, primeiro, que não é por mim mesmo que eu não tomo as minhas direções, eu não tomo as minhas decisões, não. Até as escolhas dos discípulos, obra do Espírito Santo. Oh, chama esse. Tudo conduzido pelo Espírito Santo, segundo a maneira como um filho deve se reportar. Ele carregava as características do pai. Ele falava tudo o que recebeu do pai. Então, um filho, como que nós devemos nos portar? O fato dele ter se manifestado como homem, volto a dizer, não foi à toa. Para que eu e você entendêssemos como que um filho deve se portar, como que eu, como igreja, devo caminhar sozinho, segundo as minhas decisões, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, aquilo que me dá na cabeça, eu vou tomar decisão. Não, você tem o Espírito Santo. E aí a gente vê que ele realizou tudo que ele realizou, os milagres como homem. Segundo, ele venceu na cruz como homem. É aí que está a grande sacada do evangelho, o fato dele ter pisado na cabeça da serpente foi, e o grande neura do próprio Satanás, a grande derrota do inferno, foi porque ele venceu como homem na cruz, como homem, não como Deus. Porque eu já falei que se fosse como Deus, meu Deus do céu, não teria nem graça. O texto diz em 1 Tessalonicenses que o anticristo, o filho da iniquidade, o próprio Senhor, na sua manifestação, na sua vinda, o derrotará com o sopro da sua boca. Um sopro da boca do Senhor Jesus derrotará Satanás. O que é um sopro da boca? Então, daí dá para você ter mais ou menos uma ideia de quem é o Senhor. Mas ele venceu na cruz como homem. Também tem um ensinamento para nós como igreja, porque ele diz: quem quer vir após mim, lembra? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu na cruz como homem e derrotou a Satanás pelo seu sacrifício na cruz, nos remiu com o seu sangue derramado naquela cruz. Da mesma maneira, nos deixando o ensinamento de que se ele como homem suportou a cruz, e detalhe, ele não estava na cruz apenas com... Há uma grande diferença fenomenal dele e dos ladrões que estavam ali. Certo? Há uma grande diferença. Porque ele estava ali como homem. Os ladrões estavam ali também pregados na cruz. Mas a diferença é que ele estava pregado na cruz, primeiro, inocente. Estava na cruz por causa do meu pecado e do seu pecado, de toda a humanidade. Geral. E segundo, os pecados de toda a humanidade estavam sobre eles. Por quê? Porque a ira de Deus estava sobre ele. Foi descarregada. Por quê? Porque o pecado, por causa do pecado. Por causa do pecado de quem? Meu e seu. E de toda a humanidade. Então havia uma grande diferença. E ele nos ensina e nos mostra que através do seu sacrifício na cruz, se ele venceu
tudo o que venceu e suportou a cruz. E venceu na cruz, significa, como está escrito em Apocalipse, em todo o final das cartas das igrejas: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, aquele que vencer, darei do maná escondido, aquele que vencer, aquele que for fiel até a morte. Significa que se ele suportou algo que eu e você não poderíamos suportar, significa que nas nossas leves e momentâneas tribulações, nós temos o Espírito Santo sobre nós. Nós temos o poder do Espírito Santo para suportar, para vencer, para estar, para jejuar, para buscar a sua presença e para vencer tudo aquilo que for contra nós. Então, isso significa que se ele suportou a cruz, que é algo que nós não teríamos condições alguma de suportar, porque um pouco antes no livro de Romanos, diz assim que pode ser que alguém poderia morrer por alguém que o agrada, por alguém que o ama. Mas Jesus morreu por quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu só por quem é aparentemente bonzinho. Morreu por todo mundo. Por assassinos, estupradores, por satanista. Por todos. Todos. Por aqueles que praticam outras religiões, por todo mundo. Todo mundo. Aqueles que estão na cadeia, aqueles que... Todos. Então ele suportou a cruz, algo que nós não teríamos condições alguma de suportar. Não teríamos condições. Nos deixa o ensinamento que na verdade nós nem precisamos ir para lá, mas nas nossas lutas e dificuldades, nas nossas aflições, nas lutas diárias, quando chega o dia mal, que vem, parece que vem a cavalo, né? Vem uma notícia ruim atrás da outra, o dia não parece que não rende, e parece que o dia que tinha 24 horas dura 34, 48 horas num dia só, e parece que o dia nunca acaba, e vem notícia ruim, e vem situações de perseguição, e a situação em casa e tudo. O Senhor nos deu autoridade, através do seu sacrifício. Carregue a sua cruz e me siga. Carregue a sua cruz e me siga. Terceiro, ele venceu a Satanás como homem. Falei aqui agora. Como homem. A grande derrota de Satanás foi porque ele venceu, não só ele, mas o inferno inteiro, como homem. Colossenses capítulo 2, versículo 15... eu não vou abrir agora, mas fala a respeito de que ele mesmo venceu, expôs as potestades, principados, demônios ao desprezo publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Foi a maior derrota deles. A maior derrota, porque o sangue de o homem Cristo, o homem perfeito, venceu o inferno. E foi proclamado. 1 Pedro também fala a respeito da proclamação de Cristo, a proclamação da vitória de Cristo no inferno. Então isso significa que a autoridade que foi delegada para a igreja é a autoridade por causa deste nome. Por causa do homem que venceu até a morte. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. E essa é uma das coisas que muitos, não quero citar outras referências, mas eu tenho inclusive familiares que são de outras religiões e tal, mas que muitas vezes negam a divindade, negam o poder de Jesus.
Porque não entende exatamente esse contexto da humanidade de Cristo. Olha só, Filipenses 2,5. Entenda bem, leia com bastante calma para você entender. Tende em vós o quê? Em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou. Eu estou lendo nesse outro contexto aqui para vocês entenderem que tem um sentido bem específico. Não reivindicou ser igual a Deus. O texto deixa bem claro, tendo plenamente a natureza de Deus. Não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte do quê? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e todos que estão nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Guarde bem o que foi dito antes, se tornando em semelhança de homem. E como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Pausa. Aí muitos colocam em xeque a seguinte questão. Ah, mas se ele é Deus, como que ele recebeu a autoridade, sendo que Deus já tem toda a autoridade? Quem foi recebido a autoridade foi o Cristo, homem. Porque lembra que eu falei? Ele exerceu como homem enquanto ele estava aqui na terra. Tudo que ele fez e tudo que ele realizou pela obra de quem? Do Espírito Santo. Mas quando ele morreu na cruz e ressuscitou, o texto deixa bem claro que pelo que foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Exaltou quem? O homem Cristo. Porque ele não foi tirado, eu disse no início, 100% homem e 100% Deus. Essa é a grande sacada do Evangelho, volto a dizer. Volto a dizer. Porque ele foi dado toda a autoridade, ele mesmo disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Razão pela qual toda a autoridade foi dada, e ele delegou essa autoridade para a igreja, que quando você expulsa um demônio, quando você olha por alguém, você expulsa uma enfermidade, um espírito maligno, você expulsa e fala em nome de... Você fala em nome de quem? Então, o texto de Filipenses deixa bem claro que ele venceu a morte através da sua obediência como homem. E se ele venceu a morte, que é algo terrível, e que nós, o texto diz em Apocalipse, na promessa para uma das igrejas, é que aquele que vencer e for fiel até a morte, não passará pela segunda morte, mas reinará com Cristo. Significa que, como a própria também palavra diz, que ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou e está vivo. Se ele venceu a morte através da obediência como homem, significa que, novamente, ele como homem nos ensinando e nos mostrando que a obediência é a coisa que mais agrada a Deus. Pelo que Deus o exaltou, ou seja, por que ele foi exaltado? Por causa de sua obediência. Por que ele venceu e foi obediente até a morte? Significa que foi obediente até o fim. Significa que não adianta eu dizer que eu amo a Deus e glória a Deus, e dar glória a Deus, aleluia, e louvar e cantar, se eu não for obediente. Se a minha obediência não for para o Senhor. Se eu dizer que eu amo, mas eu não for obediente em renunciar ao pecado.
eu não for obediente, obedecer a sua voz, e quando ele não me der a direção, eu achar que é coisa da minha cabeça, porque na verdade eu quero ser conduzido pela minha carne. Não, eu preciso entender que do mesmo exemplo que foi deixado, e o texto deixa claro, tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação, ou seja, era Deus, é Deus Todo-Poderoso, mas não julgou por usurpação, antes a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de servo, pelo que foi obediente, da mesma maneira eu devo obedecer, porque ele mesmo declara para os fariseus: quero misericórdia, quero obediência e não sacrifício. Isso significa que não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não o obedeço. Ele mesmo fala: se vós me amais, então fazei aquilo que eu vos mando. Obedeça. Obediência, aliás, aquilo que estava no Éden desde o princípio. A base do relacionamento era a obediência. Porque existia apenas um único mandamento: não toque na árvore. Pode comer de todas. Da árvore que está no meio do jardim, não toque. Obediência. Obediência. E é interessante o fato de Cristo ter se manifestado em carne, sabe por quê? Porque no dia do trono, eu já vou falar aqui que ele venceu o pecado também como homem. Ele venceu o pecado como homem. Ele não venceu o pecado como Deus. Ele venceu como homem. Deixando claro em todos esses textos que eu mostrei, a si mesmo se esvaziou, se tornando em forma de servo. Homem, semelhança de homem. E venceu o pecado. Ele venceu o pecado no deserto lá e em toda a sua trajetória. Porque ele não foi só tentado lá no Mateus capítulo 4, quando ele foi levado para o deserto. Ele foi tentado em toda a sua trajetória. Foi tentado no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, toda vez não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Quando os fariseus iam apontar o dedo: me dá um sinal que tu és o Filho de Deus. Vinham querer questionar ele o tempo todo. E ele venceu o pecado. E foi para a cruz como inocente. E venceu o pecado. Ele se esvaziou e se humilhou para depois ser exaltado. Ele venceu o pecado para que no dia que nós estivermos diante dele, porque ele sabe, ninguém veio a falar: não, mas o senhor está falando aí, né? Mas, né? Não, eu sei exatamente o que você passou. Eu sei exatamente, porque eu vivi na pele exatamente o que cada um de vocês viveram. Sim. Exatamente por isso que ele se manifestou como homem, para que ele vivesse tudo o que viveu, passasse tudo o que viveu, e através disso tivesse autoridade, porque ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo está relacionado, nesse contexto, está relacionado a tudo aquilo que os prazeres e o mundo pode oferecer para mim e para você. Por isso que ele venceu o pecado. E foi recebido e recebeu com toda a autoridade. Ele recebeu a autoridade como homem. E ele mesmo fala: toda a autoridade, depois de ressurreto, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nos céus e na terra. E um dia ele estará. Ele julgará as nações como homem. Também como homem. Por quê? Porque foi o único que venceu a morte, foi o único que venceu o pecado, foi o único que venceu e pisou na cabeça da serpente como homem, e foi o único que recebeu a autoridade como homem, por tudo aquilo que venceu, e pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome do Cristo homem está acima de todo nome. Entenda bem. Olha só, Atos dos Apóstolos, para a gente finalizar. Eu queria que você abrisse.
Além dos textos de Apocalipse que mostra que o Senhor, o Cordeiro, estará diante para julgar as nações, o texto de Atos, capítulo 17, 31, deixa também bem assíduo, bem claro. Atos 17. Achou? Amém? Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor e de sua justiça. Por meio de quem? Como é que está aí na Bíblia de vocês? Varão. Aqui está, por meio do homem, que para isso estabeleceu. Quem é esse? O quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, será julgado exatamente por aquele que foi morto. E ele deixa claro, ele se apresenta diante de João em Apocalipse 1, mostrando, eu sou o Cristo. Fala para ele, mostrando para ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que esteve morto, mas estou vivo. O princípio e o fim. Dizendo para ele guardar todas aquelas palavras que ele iria dizer para ele. Se apresenta com o corpo glorificado. E o texto também, são tantas coisas para falar, a gente não tem muito tempo, mas 1 Timóteo 2,1 fala que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo, homem. Mas não é qualquer homem. O Evangelho de Lucas, vocês aprenderam, quem fez estudo bíblico, que o Lucas, o evangelista Lucas, apresenta, enquanto Mateus apresenta para os judeus como rei, enquanto Marcos fala, para os romanos acerca do servo, enquanto João fala do Deus Todo-Poderoso, que é o verbo que se fez carne, Lucas apresenta como o homem perfeito para os gregos. O homem perfeito, sem mácula, sem mancha e sem ruga, sem qualquer defeito. E nos mostra que há um só mediador entre Deus e os homens. Precisa ter não a mesma natureza, mas a natureza humana para ser o mediador, ou seja, para entender. Por isso que o texto de João também 1 João 2, fala que ele é o nosso advogado. O que é um advogado? É alguém que defende você, certo? É alguém que intercede por você, é alguém que se interpõe na tua frente. Guarde bem isso, é alguém que se interpõe por você. Todas as vezes que Satanás vem acusar, e você pede perdão, e você está lavado e remido no sangue do Cordeiro, todas as vezes que você peca, e que você se reconcilia, e que você se quebranta, e que você quebranta o teu coração em arrependimento, e que Satanás vai acusar diante do Senhor, você tem um advogado, nós temos um advogado, para dizer, não, mas ele é culpado disso, porque ele fez. Ele é culpado. Eu tenho provas. Quer que eu mostre no YouTube para o senhor? Tenho provas do que ele fez. Você tem provas, Satanás? Me dá aqui essas provas aqui. Rasga. Ah, você tem provas? Não, mas olha para ele lá. Está vendo o meu sangue na vida dele? Você está vendo o meu sangue derramado na vida dele? Você está vendo que tem a marca do sangue do Cordeiro na vida dele?
Todas as vezes, por isso que este sangue, o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, clama 24 horas por dia. Por isso que eu falei até ontem, na quarta-feira, no dia da Santa Ceia, que era necessário o sacerdote ir uma vez por ano e sacrificar o holocausto, o cordeiro lá, para a remissão do pecado, para que o povo fosse perdoado ali, uma vez por ano. E haja bichinho para morrer por pecado do povo. Não é mais necessário sangue de bodes, nem de animal nenhum, porque o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o sangue do homem perfeito, Jesus Cristo, foi derramado pela minha vida e pela tua vida. O sangue do Verbo que se fez carne foi derramado pela minha vida e pela sua vida. O sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o homem perfeito, foi derramado e hoje está vivo em nome de Jesus. E hoje ele está vivo e o sangue dele clama 24 horas por dia pela minha vida e pela tua vida. Vamos nos colocar de pé. O sangue de Jesus não foi o sangue do Jesus Deus que foi derramado. Foi o sangue de Jesus homem que foi derramado. Essa é a maior vitória da igreja. E a maior derrota de Satanás. Por isso que você pode apontar e clamar o sangue de Jesus. Tome posse deste sangue e clame o sangue de Jesus nas horas, nos seus dias, nas suas batalhas, nas suas guerras. Abre a tua boca e clame o sangue de Jesus, em dizer: o sangue de Jesus tem poder no meio dessa guerra, porque ele se manifestou em carne e ele me lavou com o seu sangue. Eu clamo: o sangue de Jesus tem poder em cada situação na minha vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Oh, aleluia, este sangue tem poder. Você precisa entender que o fato dele ter se manifestado em carne, como homem, é para vencer em cada situação e nos habilitar a igreja para vencer também. Se ele venceu o pecado como homem, é para habilitar eu e você para vencermos o pecado também. Se ele venceu as tentações, porque ele foi tentado, ele não foi poupado de passar por tentações. Assim como eu e você não somos e nem seremos poupados de sermos tentados, mas ele venceu as tentações no deserto em toda a sua trajetória. É para habilitar a igreja, habilitar eu e você, para nós vencermos também. Se ele venceu a Satanás e pisou na cabeça da serpente, e como está escrito em Romanos, e o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés, é dos pés da igreja, o seu corpo vivo e ressurreto aqui na terra. Oh, aleluia! Comece a clamar este sangue em tudo aquilo que você foi ministrado, em tudo aquilo que você entende hoje. Comece a clamar o sangue de Jesus. Por isso eu quero te dizer, não tem desculpa para você cair em pecado. Não tem desculpa. Você precisa clamar e se valer deste sangue na tua vida. Você precisa se valer deste sangue. Em nome de Jesus, Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Senhor viria o Espírito Santo e nos revelaria toda a verdade. E por isso, Ele também diz que não testificaria de si mesmo, mas testificaria dele.
Por isso nos ensina a entender a revelação do Cristo dentro de nós. Nos ensina a nos santificarmos, porque da mesma maneira que Ele caminhou na terra e venceu todas as coisas, nos ensina, Senhor, a vencer, a ter autoridade contra o pecado, a ter autoridade contra Satanás. Da mesma maneira que Ele venceu o mundo, que nós em cada situação que Ele venceu até a morte, e morte de cruz, nos dá, Senhor, força, porque é somente através da força do Teu Espírito que nós vamos adiante, e que nós conseguimos vencer, e que nós conseguimos prosseguir diante das nossas fraquezas. Nos fortalece nesta noite, nos fortalece nesta noite, em nome de Jesus, e nos dá autoridade, pois o próprio Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, se beber coisa mortífera não nos causará dano. Aleluia. Por isso eu declaro, eu reivindico e eu clamo esta autoridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Ele venceu a cruz, como dizem Romanos, se Ele não poupou o vosso próprio Filho, porventura não nos dará todas as coisas. Por isso nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu sangue sobre a nossa vida. Nós clamamos o Teu sangue para a libertação, pois é através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo que nós vivemos libertação, que nós saímos do lugar de acomodação, Senhor, para entrarmos em novidade de vida. Em nome de Jesus, tira-nos de toda acomodação espiritual, de toda acomodação de queremos fazer a Tua obra do mesmo jeito, queremos fazer as coisas do mesmo jeito, queremos fazer até mesmo as coisas na Tua casa, o chamado, pois o Senhor não realizou nada, Senhor, segundo o Senhor mesmo, mas pela obra do Espírito Santo que habita em nós também. Em nome de Jesus, por isso, nos ensina a tomar decisões, nos ensina a ser direcionados pelo Espírito, nos ensina a sermos conduzidos pelo Senhor, nos ensina a vencermos e termos autoridade, em nome de Jesus. E nos dias de fraqueza, nos dias de dor, nos dias maus, nos dias de aflições, nos dias de perdas, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e que o Teu Espírito nos encha da fortaleza do Senhor. Em nome de Jesus, nos encha da fortaleza do Senhor, nos encha do Seu Espírito para transformar o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, transforma o nosso interior. Em nome de Jesus, nos encha do Seu Espírito. Você que nos assiste, você precisa entender, você precisa ser filho. Jesus se manifestou como Filho de Deus para nos ensinar como que um filho deve se reportar ao seu pai, como um filho carrega as características do seu pai. O fato dele ter se manifestado como homem foi para vencer todas as coisas como homem e para nos habilitar e nos ensinar como igreja, nos ensinar como pessoas, como um filho de Deus, como um homem vence. Ele não vence sozinho, ele vence pela obra do Espírito Santo, porque ele venceu o pecado por causa do Espírito Santo. Ele foi até o deserto e passou situações difíceis pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o conduziu em todas as coisas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.
fique com esta palavra no teu interior, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele te vivifica, ele te dá vida, ele te desperta nesta hora em nome de Jesus. Deus abençoe.